Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de desenho assistido por computador. Nesta aula aqui, eu resolvi fazer um remember de escala, porque eu acho que é um assunto que sempre acaba tendo alguma dúvida, né? Nem é que seja difícil, na verdade é porque exige muito raciocínio que precisa de treino. Então, como eu sei que esse é um assunto que às vezes dá uma travada, eu resolvi relembrar antes de falar sobre texto e cotas e etc, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula? Vamos falar então aqui um pouco sobre a escala, né? Vamos relembrar. Bom, pessoal, todo mapa ou projeto é uma representação esquemática da realidade, né? Porque, obviamente, eu não estou falando da realidade. Um desenho, ele é uma representação daquilo que é real. E a gente nem vai entrar em discussão sobre o que é realidade, sobre captação de sentidos. A gente não vai entrar nessa discussão, por mais que eu adorasse, que eu adoraria falar sobre isso com vocês, mas nós não vamos falar sobre isso agora. Então volta aqui, vamos para lá. Então, todo desenho ou projeto, mapa, é uma representação esquemática da realidade. E para ser técnica, essa representação ela é feita segundo proporções entre o desenho e a medida real. Isso é representar em escala. Como, por exemplo, nessa imagem ao lado aí que vocês estão vendo, na parte do slide inferior e à direita, temos o mapa de Teresina, delimitado pelo rio Parnaíba, e à esquerda do mapa a gente tem a cidade de Timon. Obviamente, isso aí não é a cidade de Teresina, né? Uma representação esquemática. Mas essa representação ela está proporcional. Se você olhar para isso, a cidade, na realidade, ela se estende exatamente dessa forma pela superfície. A única questão é porque aí ela está reduzida. E isso que vocês estão vendo bem aqui no cantinho que eu vou mostrar aqui para vocês, isso aqui, ó, essa partezinha aqui, isso aqui é uma escala gráfica que a gente vai falar mais lá para o final, tá bom? Vamos explicar melhor sobre o que é a escala gráfica no final aqui dessa aula. Bom, as dimensões reais, na maioria das vezes, não são as mais adequadas para um desenho. O objeto a ser retratado pode ser muito grande, como por exemplo uma edificação, ou o objeto pode ser muito pequeno, como por exemplo detalhes de um parafuso, né? Uma edificação ela é muito grande para caber num papel, então a gente precisa ter uma forma de representar essa edificação no papel sem perder as características dela. E a mesma coisa um parafuso. Cada voltinha de um parafuso ela precisa ser especificada e calculada porque ela tem uma função. Então, às vezes, a gente precisa fazer um desenho de escala maior para poder entender e reproduzi-lo de forma muito precisa e muito detalhada. Quando o objeto ele é retratado com seu tamanho natural, dizemos que o desenho está em verdadeira grandeza ou VG. Significa que uma unidade do objeto na vida real, ou seja, em centímetro, metro, milímetro, enfim, seja qual for a unidade, foi representada com a mesma medida e a mesma unidade do desenho. Essa escala em verdadeira grandeza também é chamada escala natural. E como eu não achei nenhum desenho na internet que fosse claro bastante, eu resolvi fazer um desenho desse celular. Vocês podem ver que o retângulo que está feito do lado, ele está exatamente do mesmo tamanho do celular, né? Como vocês podem observar, isso a gente chama de escala natural. Se eu pegar uma régua agora e medir a largura e o comprimento desse retângulo, vai dar a mesma largura e o mesmo comprimento do celular na vida real. Ou seja, uma unidade do desenho é igual a uma unidade da vida real. Quando
Quando o objeto retratado é menor do que o seu desenho, dizemos que foi utilizada uma escala de ampliação, porque o desenho ampliou o objeto para sua melhor compreensão. O desenho ele é ampliado proporcionalmente, ele não perde as suas características. E aí, como exemplo, eu botei aqui uma plaquinha de circuito. O meu pai, ele é professor do Instituto Federal, é o professor Aurélio Adão. Ele é professor no Teresina Central e é diretor hoje do campus Dirceu. E ele é engenheiro eletrônico. E ele faz muito esses circuitos, esses projetinhos de circuitos, ele ensina fazendo AutoCAD. Então, você faz o desenho e você tem que fazer ele maior do que o que é de fato, porque ele é muito cheio de detalhes. Então, para você saber quantos milímetros tem de um pontinho a outro, precisa de um desenho feito maior, né? Ampliado proporcionalmente, sem perder as características principais dele. Significa que uma unidade do objeto na vida real, seja em centímetro, metro, milímetro, em geral em milímetro, tá? Quando a gente está falando de ampliação, geralmente é milímetro. Foi representada mais de uma vez maior do que o desenho. Então, é mais de uma. Por exemplo, um objeto que mede 1 centímetro na vida real foi desenhado com 5 centímetros, o que significa que 5 unidades no desenho equivale a 1 unidade na vida real. Então, o desenho está ampliado em relação à vida real. E essa zoada é do meu vizinho de cima, tá? Que adora ficar arrastando coisa pelo piso, enfim. E agora a gente vai falar sobre a escala de redução. Essa escala é a mais utilizada na construção civil, então é a escala que a gente vai utilizar mais. Quando um objeto retratado, o objeto é maior do que o seu desenho, dizemos que foi utilizada uma escala de redução, porque o desenho reduziu o objeto para que pudesse caber na superfície de representação, como a gente já falou de uma edificação para caber num papel. Né? Então, assim, eu não consigo transpor um edifício inteiro para um papel, mas eu consigo se eu reduzi-lo proporcionalmente. Olha aí, o desenho foi feito reduzido proporcionalmente. Significa que uma unidade do objeto na vida real, seja centímetro, metro ou milímetro, e no caso de escala de redução, em geral, na construção civil, a gente fala de metros, geral, tá? Não é obrigatório, mas é em geral. Então, uma unidade do objeto na vida real foi representada mais de uma vez menor do que no desenho. Por exemplo, um objeto que mede 100 centímetros na vida real foi desenhado com 1 centímetro apenas. Ou seja, uma unidade no desenho equivale a 100 unidades na vida real. Desculpa, gente, daquela gasgada. Tá claro até aqui? Estão entendendo? Estão comigo? Pois vamos continuar então. A escala, na verdade, ela é uma regra de 3, gente. É basicamente isso. Significa que, qual é a fórmula da escala básica? X unidades do desenho equivalem a Y unidades da vida real. Se x é igual a y, a gente tem a escala natural, né? A escala verdadeira grandeza ou a escala natural 1 para 1. Se x é maior do que y, a gente tem uma escala de ampliação, ou seja, o desenho ampliou a vida real. E se x for menor do que y, a gente tem uma escala de redução, ou seja, o desenho reduziu a vida real. Duas observações que não estão escritas no slide e vai ser a pergunta da aula, né? A pergunta de... não vou dizer que é de R$1 milhão, mas é de 1 milhão de notas também não. A pergunta da aula de hoje vai ser essa. Prestem atenção. Primeira coisa, escala não tem unidade. Não tem centímetro, não tem decímetro. É só o número puro, porque como é um denominador, né, um sobre o outro, um dividido pelo outro, a gente não tem unidade, tá? Então, escala é sempre
1 para 1, 1 para 100, 1 para 50, não tem unidade, não é 1 para 50 centímetros, 1 para 100 centímetros, não, nunca tem unidade. Escala é sempre apenas a numeração, ok? Tranquilo? Pronto. Dito isso, vamos continuar aqui. Eu falei que tinha outra coisa, né? Mas agora, neste momento, eu não estou lembrada. Se eu lembrar depois, eu falo para vocês. E a gente tem o escalímetro. O que é o escalímetro? É uma régua especial com, em geral, 6 escalas pré-definidas. Se vocês forem numa loja de materiais ou numa papelaria e pedirem um escalímetro, vocês vão receber essa, é uma régua nesse estilo, tem de várias escalas diferentes e vocês podem comprar o que for mais adequado. Para construção civil, eu vou deixar aqui avisado para vocês que as escalas mais adequadas são 1 para 25, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. Então, anota aí de novo, vou repetir. 1 para 20, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, 1 para 125. E eu vou contar um segredo para vocês. Meu primeiro escalímetro foi comprado em 2001, quando eu entrei na faculdade. Eu tenho ele até hoje. Eu tenho até hoje. Eu só não vou mostrar a foto para vocês, porque eu não sei onde ele tá agora, porque ele tá numa das caixas de mudança. Mas eu tenho até hoje. Então, considerem um escalímetro como um investimento, tá bom? A gente sempre vai utilizar, a gente na construção civil, a gente sempre utiliza. A gente sempre coloca ali, precisa pegar o escalímetro para medir ali uma cota que não passou, enfim. Sempre tem um escalímetro, tá? Então, podem investir num a partir de agora. Bom, então agora só para finalizar, vou falar para vocês sobre duas escalas que vocês vão se deparar por aí, a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica é essa que eu já mostrei para vocês, que se refere basicamente por números, né? Se trata de uma fração, tendo o numerador e o denominador. O numerador fica, né, em primeiro e o denominador em segundo. Isso é matemática básica. Lembrei do detalhe que eu ia falar para vocês no outro slide. Sempre a escala, ou o numerador ou o denominador vão ser o número 1, tá bom? Escala sempre vai ter um 1, sempre vai ser reduzido para 1, ou o numerador, no caso da escala de redução, ou o denominador, no caso da escala de ampliação, ou ambos, no caso da escala natural, tá bom? Mas sempre vai ter que ter o número 1, seja numerador, seja denominador. Pronto, falei as duas coisas, as duas perguntas da aula de hoje. E, além da escala numérica, a gente tem o que chamamos de escala gráfica, que vai representar diretamente o espaço relacional e suas medidas. Para a escala gráfica é necessário um objeto de referência, como uma régua, por exemplo. No caso, quando você tem essa escala aqui, essa escala em geral ela aparece em mapas. Então, significa que se você pegar uma régua, daqui para cá tem 50 metros. Então, você mede quanto tem, em geral isso aqui é 1 centímetro. Então, essa escala aqui, 1 centímetro equivale a 50 metros, né? No caso da escala gráfica, pode ter sim o númerozinho aqui, a unidade que está sendo utilizado. Como se vocês voltarem lá para o primeiro slide, que eu mostrei um mapa, aquele mapa tirado diretamente do Google Earth, e vocês vão ver que ele está em quilômetros. Então, na escala gráfica, sim, a gente tem unidade. Na escala numérica, a gente não tem. Tá bom, pessoal? Então, é isso, é um assunto simples. Na verdade, é só aprender a fazer o cálculo rápido, o cálculo matemático rápido. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui por hoje. Próxima aula a gente começa a conversar sobre
o layout, né? Porque vocês vão precisar entender a escala para poder saber o tamanho do, né? Que eu vou falar as escalas de impressão e por conta das escalas de impressão a gente vai configurar texto, cota, enfim, todas essas coisas, tá bom? Então é isso, vou deixar aqui meu beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!